professor Fernando Najib, mantenedor do Ângulo São João. Professor, qual é a situação atual do ensino médio, quem sabe no Brasil, quem sabe aqui na cidade, o que o senhor tem a dizer a esse respeito? Clóvis, eu posso falar um pouquinho do ensino médio do Ângulo São João da Boa Vista e com isso fazer um paralelo com a evolução do ensino médio no país. Eu acredito que nós estamos indo na direção correta. Hoje, a preocupação da escola não é mais só com a questão vestibular, como era há alguns anos atrás, onde o professor tinha que dar uma aula muito bem dada, ensinar com clareza, cumprir toda a programação estabelecida pelo Ministério da Educação, que é a programação cobrada nos vestibulares. O aluno prestava uma prova, ingressava numa universidade, de preferência pública, e acabou a responsabilidade da escola. Hoje, o ensino médio tem uma função um pouco mais extensa que isso. Existe a preocupação com a preparação do aluno para que ele seja um bom aluno na universidade, que ele tenha condições de ter um bom desempenho na universidade e que ele possa desenvolver habilidades que na universidade ele não vai aprender. Ok. A gente sabe que o Ângulo tem um coração de ouro graças a você, graças à sua mãe, a professora Adélia. E você abriga ali alguns alunos que ganham bolsa. Isso é um diferencial seu, não é, Fernando? Na verdade, essa é uma característica da cidade, não posso dizer que é só do Ângulo São João. As outras escolas também estão enganjadas nessa missão de atender alunos de baixa renda, alunos que têm um desempenho escolar acima da média, alunos que têm dificuldade de aprendizagem, que precisam de um olhar diferenciado e que a escola particular, em alguns momentos, pode fazer isso de uma maneira mais especializada. Não é só o Ângulo São João, a gente precisa deixar claro que tem sido uma atitude de todas as escolas de São João da Boa Vista. Que, aliás, as escolas públicas de São João têm também um desempenho muito bom, de alto nível. Essa seria a minha próxima pergunta. Que olhar que você tem sobre a escola pública, Fernando? Olha, eu vou dizer de São João da Boa Vista, município de São João da Boa Vista. São João, nós somos privilegiados em termos de educação, não só de ensino médio, mas educação básica como um todo e até ensino superior. Nós temos 4 instituições de ensino superior na cidade e as escolas públicas de educação básica, seja municipal, seja estadual, elas realmente têm um compromisso muito sério, muito grande com a sua clientela, com seus alunos, com a comunidade, e fazem um trabalho muito bem feito. Os profissionais que lá trabalham, sejam professores, educadores, orientadores, enfim, todos os envolvidos nesse processo, são pessoas que são motivadas pela intenção de servir ao próximo, de servir aos alunos, à comunidade. Eu tenho muito respeito, muita admiração pelos profissionais que trabalham na rede pública de ensino de São João da Boa Vista e os tenho como os meus bons amigos. Ok, houve um tempo em que se queixava muito dos alunos. Os alunos não têm interesse pelas aulas, os alunos faltam, os alunos não se comportam bem. Que diagnóstico é esse, Fernando? Ele existe ainda? Houve melhoras, houve ganhos? Eu acho que nós estamos evoluindo muito. Hoje, a cada 6 anos, mais ou menos, se muda uma geração. Está sendo muito rápido o processo. Era 15 anos, hoje, cada 6 anos, é uma nova geração, com atitudes e necessidades, enfim, muito diferente do que na geração anterior. Eu acho que a gente tem melhorado muito. A geração que aí está, eles são extremamente afetivos, eles são muito compromissados, eles são muito autênticos. O que eles têm é uma insegurança muito grande. Essa insegurança precisa ser trabalhada dentro do ambiente escolar para que eles consigam superar, melhorar o seu nível de ansiedade, o nível de estresse, que consigam enxergar o valor que realmente eles têm. Eles têm muito valor, são pessoas com muita competência, mas que muitas vezes, ou a grande maioria, não acredita nisso. E quais seriam as causas dessa insegurança, Fernando? Você já chegou em algum diagnóstico? Você sabe explanar sobre isso?
Ô Clóvis, eu acho que é uma conjuntura mundial, né, ou nacional, o que a gente tem observado, existe um estímulo desenfreado ao consumo, uma coisa que eu não aceito de jeito nenhum, Clóvis. Por que é que não se proíbe, por exemplo, publicidade de bebida alcoólica, como foi feito com cigarro? Um dos maiores males da nossa juventude são as drogas. E a pior de todas as drogas para mim é o álcool, porque além de ser lícita, é socialmente aceito. E há um estímulo ao consumo do álcool, feito através da mídia, através de todos os meios de comunicação. E não há uma ação efetiva do governo para reprimir isso, né? Para adequar a publicidade da bebida alcoólica dentro do âmbito que deveria ser, atingindo apenas as pessoas maior de idade, não supervalorizando, não associando o álcool à alegria, à festa, como normalmente é feito, né? Por quê? Porque existem grandes interesses financeiros atrás disso. Eu acho que, não, como acontece com o álcool, existe um interesse que as pessoas consumam cada vez mais. E aquela pessoa que tem que não está bem emocionalmente, nível de ansiedade muito alto, nível de estresse muito alto, ela vai consumir mais. Então eu acredito que existe um estímulo, o mal da nossa sociedade é a necessidade de consumo exagerado, sem respeitar os limites da resistência humana, os limites da natureza humana. Acaba gerando um problema muito sério. Não sei se você sabe, mas nunca, a gente escuta dizer que São João da Boa Vista tem um alto índice de suicídio. Na verdade, não é São João da Boa Vista, é o mundo. Nunca, nós vivemos na era do entretenimento e nunca a humanidade foi tão infeliz. Nunca. Há 20 e poucos anos atrás, uma em cada 20 pessoas tinha câncer. Hoje, uma em cada 4 pessoas tem câncer. Aumentou 500 vezes o número. E a causa não é porque nós estamos envelhecendo mais, estamos vivendo mais, não é genética, não é climática, é única e exclusivamente emocional. Única e exclusivamente emocional. E 1 em cada 2 jovens, se não for feito um trabalho com a questão da saúde emocional deles nesse instante que eles não estão no ensino médio, vai desenvolver uma doença relacionada às emoções. Bulimia, anorexia, síndrome do pânico, ansiedade excessiva, até depressão. A sua experiência como professor informa sobre a família influenciar o surgimento de bons alunos, Fernando? A família ajuda muito, ajuda muito. Eu não digo que... Depende muito do que se entende por bons alunos, né, Clóvis? Se a gente pegar os americanos, por exemplo, fizeram uma pesquisa lá e uma boa parte, se não a maioria dos americanos bem-sucedidos, no período escolar foram alunos medíocres. Podemos citar Einstein, por exemplo, Thomas Edison, o Walt Disney, até Bill Gates, que é o homem mais rico do mundo. Eu não gosto muito dessa rotulação, o que é um bom aluno, né? O bom aluno é aquele que se prepara para, na idade adulta, depois de formado, ser uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, ser útil à sua sociedade, né? E ser feliz, né? Isso não implica que ele tenha que ter um rendimento escolar, ser o melhor em termos de rendimento escolar. Aliás, hoje existem outras habilidades, como relacionamento é tão importante quanto conhecimento ou mais. 82% das demissões, Clóvis, nas grandes empresas ocorrem não por conta de conhecimento. 13,6% é conhecimento. 82% é relacionamento. Tão importante ou mais do que conhecimento. Até porque o conhecimento está disponível. Hoje, você entra na internet, você tem conhecimento da humanidade, lá de 6 mil anos da história da humanidade à sua disposição, né? A questão de trabalho em equipe é uma coisa muito importante hoje. A questão da adaptabilidade. As pessoas hoje não podem ser especialistas não fazer uma única coisa, né? Enfim, a sociedade está mudando numa velocidade muito grande e a escola precisa entender o que vem acontecendo e se adaptar, se adequar para que as pessoas que passem pelas nossas escolas
possam ter um futuro promissor, serem felizes e bem-sucedidos. Isso não implica na questão só da nota. Agora, eu acho que precisa ter uma parceria muito forte de família e escola. Isso é indispensável hoje em dia, mais do que nunca. Sempre foi assim, hoje mais do que antes. Para encerrar, a educação pode promover grandes mudanças num país? A educação, na história da humanidade, já se comprovou que os povos que galgaram uma situação melhor de desenvolvimento, de qualidade de vida, só o fizeram através da educação. O maior de todos os exemplos para mim é o Japão e a Alemanha. São dois povos que eu tenho profunda admiração e respeito, porque no final da Segunda Guerra Mundial, isso em termos históricos acabou de acontecer, em 1945, acabou de acontecer, esses dois países foram literalmente destruídos, não sobrou nada. O Japão soltaram 2 bombas atômicas lá, já estavam acabados, para completar mais 2 bombas atômicas. E o que aconteceu com esses países? Um é a segunda maior economia do mundo, o outro é a terceira maior economia do mundo. Por que eles conseguiram isso? Porque eles tinham que estabelecer uma única prioridade. Não tinha jeito de estabelecer uma prioridade meia. E a prioridade foi a educação. E através da educação eles revolucionaram a qualidade de vida, o padrão de vida, né, da nação. A mesma coisa aconteceu com outros países europeus. Tem a Finlândia, por exemplo, que na década de 60 a situação da Finlândia era muito parecida com a do Brasil. Hoje a Finlândia tem o menor índice de corrupção do mundo, tem o menor índice de estresse do mundo, tem um dos melhores índices de qualidade de vida do mundo e tem a melhor educação do mundo. Então, por quê? Porque eles perceberam que a única maneira de se alcançar qualidade de vida é através da educação. Então eu acredito que se nós aqui no Brasil, o Brasil precisa ter uma distribuição de renda mais justa. Né? A desigualdade social é o grande mal dessa nação. Né? A gente tem em torno de 2% da população brasileira que detém metade do PIB, metade de toda a riqueza brasileira está na mão de aproximadamente 2% da população. Isso é muito injusto. A outra metade da riqueza na mão de 98%. E as classes menos favorecidas, então, não sobra quase nada para a grande maioria. A gente só vai conseguir isso se o país encarar um projeto educacional com muita seriedade. Eu acho que aí realmente a gente consegue fazer uma revolução para melhora da qualidade de vida de todos nós brasileiros. Ok, professor, muito obrigado. Eu que agradeço, Clóvis, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço muito, sempre muito bom estar aqui no Jornal Município, que tem sido um órgão a serviço realmente da comunidade de São João da Boa Vista, respeitado e que tem promovido aí grandes debates, elevando assim o nível da política são-joanense e da qualidade de vida também, né, da nossa cidade. Muito obrigado.